religiões foram criadas pelo diabo, porque ela age contra a lei moral de Deus, que está nos seus 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são a lei moral de Deus. E todas as religiões, elas agem contra estes mandamentos, para que o homem não obedeça e não viva de acordo com a vontade perfeita de Deus. E o homem desobedecendo e não vivendo de acordo com a vontade perfeita de Deus, ele está perdido e não pode ter a salvação. E os 10 mandamentos está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 3, que diz Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome de Deus em vão. E ele diz: lembra do dia do sábado para santificar. E ele fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Estes são os mandamentos de Deus, a lei moral, mandamento em relação do homem para com Deus e também em relação do homem para com o seu próximo. Os 4 primeiros mandamentos que Deus estabeleceu, a qual passará os céus, disse Jesus, passará a terra, mas eles jamais passarão, porque a sua palavra é em relação ao homem e Deus. E o primeiro mandamento é este, que Deus fala a todo ser humano: não terás outro Deus diante de mim. Você tem outros deuses diante do Deus verdadeiro? Então você é um transgressor da lei. O que é outro Deus diante do Deus verdadeiro? Pode ser um ídolo, uma pessoa humana, a qual você idolatra, a qual você venera, a qual você coloca acima de Deus. Isto é um Deus, um ídolo, a qual você tem trocado por Deus. Este ídolo pode ser os jogadores de futebol, pode ser os artistas de cinema, pode ser os políticos. São homens no mundo que têm fama, têm riqueza, têm status, e muitos os idolatra. Então, se você está nesse estado espiritual, você está em pecado de transgressão à lei de Deus, e se você morrer, você vai diretamente para o inferno, porque Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E Deus fala no 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, nem na terra, não te encurvarás a elas, e nem as servirás.
esse segundo mandamento o Papa tirou. Ele tirou porque ele tinha que dar um pontapé na Idade Média para dar início ao grande comércio da religião, que foram vendas que até hoje está sendo feita de estátuas, de velas, de terços, e as pessoas acreditando nesta grande mentira, se prostram diante dessas imagens de escultura, pedem bênção, pedem livramento, pedem proteção, e estão em pecado de morte, porque é uma idolatria, e a idolatria é um pecado de feitiçaria. O Brasil se encontra nesta situação, neste caos, nesta corrupção tão grande, por causa do quê? Por causa da idolatria, porque nomearam como padroeira do Brasil Aparecida. Agora me mostre para mim se há nas Escrituras Sagradas o nome Aparecida. Isto é uma grande mentira do catolicismo, e muitos estão nesta situação, nesta cegueira espiritual, idolatrando uma imagem de escultura, achando que é um santo, e ainda que tivesse sido uma santa que viveu na terra, temendo a Deus, obedecendo a Deus, cheia do Espírito Santo, ela já teria morrido, e os mortos, a Bíblia diz, não tem parte nenhuma com o que se faz debaixo do sol, como está escrito aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9. Então as pessoas estão cegas, estão idolatrando imagem de escultura, dizendo ser santos, que são mortos, e nada pode fazer pelo ser humano. Por isto Deus, Ele não terá por inocente todos aqueles que estarão diante dEle no dia do juízo final, porque todos ouvirão este evangelho, todos ouvirão que só existe um Deus, como está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e um só mediador entre Deus e os homens, este é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único mediador. Maria não pode mediar as tuas orações, as tuas petições a Deus. Não, Pedro não pode. Não, Aparecida não pode. Nenhum destes que dizem ser santos pela Igreja Católica, mas que já estão mortos, pode mediar as tuas orações, as tuas petições a Deus, porque a palavra do Criador diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, este é Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode interceder por você, só Ele pode interceder por você a Deus, só Ele pode te levar a Deus através de Jesus Cristo. Mas você precisa crer, você precisa se arrepender, entregar a sua vida a Jesus para você ser salvo. Porque se você continuar nesta situação que você se encontra de idolatria, você está morto espiritualmente. Você pode estar vivo, mas você está vivo só no corpo, na alma, nesta terra, mas espiritualmente você está morto, porque Jesus Cristo, Ele disse, lá no livro que escreveu o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 11, e no versículo 25, que disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O homem que não tem Deus no seu coração e vive
em obediência aos mandamentos, livre da maldição do pecado, ele está morto espiritualmente, e só através da vida de Jesus Cristo o homem pode ter a verdadeira vida. Esta vida que nós temos aqui nessa terra, ela é muito passageira, ela é uma microvida. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estaremos, porque a vida ela é incerta, o tempo da nossa existência, mas já está os nossos dias contados por Deus. Você sabia? Por isto que Deus manifesta o seu amor, que é tão grande, e este amor é a palavra de Deus, que Ele transmite, que Ele anuncia através dos seus mensageiros para toda a sua criatura. Ter a oportunidade de crer e ser salvo, porque depois da morte segue-se o juízo, não existe escapatória, não existe mais solução. Depois da morte chegou o fim, e o homem vai ter que prestar contas com as suas obras diante de Deus. Por isto que as religiões elas transgridem a lei de Deus, agem contra os mandamentos de Deus, porque toda religião tem o seu ídolo, toda religião se diz que é um caminho para levar o homem a Deus, mas as Escrituras, a palavra de Deus diz que o único caminho é Jesus Cristo. Só Ele pode, como está escrito em Hebreus, no capítulo 7, verso 25, salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Só Jesus Cristo, só Ele, mais ninguém. Não há Maomé, não há Buda, não há Allan Kardec, não há nada neste mundo que pode levar o homem a Deus, a não ser a Jesus Cristo, o único Salvador, o único mediador. Isaías capítulo 42, verso 8 diz as Escrituras, que diz Deus: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, e a minha glória a outrem eu não o darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus é o único, Ele diz que deve ser adorado, glorificado, servido, honrado e temido, e Ele não dá a sua glória, Ele não divide o seu louvor com ninguém, Ele não divide, e Ele se ira com o ser humano quando ele deixa de adorar, de invocar o seu nome, de buscar a sua face, para adorar, invocar e buscar os ídolos, buscar as imagens de escultura, achando que elas podem fazer alguma coisa por eles. Este é um pecado terrível aos olhos de Deus. Este é um pecado terrível aos olhos de Deus. E se você não se arrepender enquanto é tempo, você já está perdido. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quem julga o ser humano é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque vocês já estão condenados. Vocês que não estão em Jesus Cristo, vocês já estão mortos, porque a Bíblia diz na primeira epístola universal de João, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é Jesus, e Ele disse: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue jamais andará em trevas. As trevas estão te cobrindo, as trevas estão te
te cegando, as trevas estão te deixando cada dia mais distante do teu Criador, do teu Deus, do teu único que pode te salvar e te libertar e te dar a felicidade eterna no reino da sua glória. Arrependa-se enquanto é tempo dos seus pecados, abandone a idolatria, abandone a prostituição, a homossexualidade, o lesbianismo, abandona as drogas, abandona a pornografia, porque Jesus está voltando, e ele disse que a sua vinda seria semelhante aos dias de Noé, onde o homem comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio. Assim é a vinda de Jesus, e nós estamos muito próximo, porque o mundo está no mesmo estado que se encontrava aquela população, aquela geração que viveu no tempo de Noé. Está no mesmo estado espiritual, a prostituição, as drogas, o crime, a cada dia está aumentando, a feitiçaria está cada vez mais crescendo no mundo, os homens estão totalmente corrompidos, e Jesus, ele disse que a sua vida seria semelhante nesta época, sim, que nós estamos vivendo, que é semelhante os tempos de Noé, que Deus destruiu aquele mundo com as águas do dilúvio, e só ficou 8, só 8 se salvou de milhões e milhões de seres humanos. E assim será nesta geração, assim será nesta geração. Jesus Cristo está voltando, a ira dele já está se manifestando, porque as Escrituras Sagradas dizem em Romanos, no capítulo 1, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça do homem, que detém a verdade e injustiça, porque os homens, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em imagem e semelhança de homem, aves, répteis e quadrúpedes, pelos que Deus entregou as paixões dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Olha a ira de Deus, quando o homem, ele está nesse estado de depravação, de loucura, ao ponto de viver, como disse o apóstolo Pedro, como animal irracional, é porque ele já rejeitou a Deus no seu coração, de tal forma que tem buscado divindades falsas, divindades criadas pela sua própria imaginação, para se refugiar, porque quer continuar vivendo nos seus erros, nas suas práticas pecaminosas. É as Escrituras Sagradas que diz esta grande verdade, e muitos não querem se arrepender, como está em Apocalipse, no capítulo 9, no verso 20, que não quiseram se arrepender, porque não quiseram deixar de adorar os demônios, e de adorar os seus ídolos, feitos de prata, de ouro. Esta geração, ela não quer se arrepender, ela quer continuar no seu estado de depravação, de pecado, mas o tempo da oportunidade do ser humano está se acabando. Jesus Cristo está cumprindo com as suas profecias, e nós estamos vendo os seus sinais. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isto é o cumprimento das profecias
de Jesus Cristo, o amor se esfriaria por se multiplicar o pecado. O ser humano, ele não tem mais amor ao seu próximo, ele se tornou egoísta, ele só pensa em si, ele só pensa em satisfazer o desejo do seu coração, ele se tornou avarento, presunçoso, blasfemo, desobediente ao pai e à mãe, insensato, traidor, mais amante do deleite do que do próprio Deus. É assim o estado do ser humano hoje. Então Jesus está muito próximo para voltar, e quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja que não é os templos, não é as catedrais, não é as denominações evangélicas, nem as igrejas católicas, porque a igreja não é do Papa, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo, e é um povo que ele salvou, é um povo que ele escolheu, que ele tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz, para seguir os seus passos. Este é o povo de Deus, e ele quer fazer de você um povo, ele quer fazer de você um filho, para salvar a tua alma, porque enquanto você está nesse estado de rebelião contra Deus, você é uma criatura. Não adianta você ficar com raiva quando você ouve alguém falar que você é uma criatura, porque muitos ficam com raiva, chegam a dizer que não é criatura, que é filho de Deus, mas não é, porque Jesus Cristo, ele disse que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Se você não receber Jesus no teu coração, você é uma criatura, você só pode ser transformado em filho de Deus, se você receber Jesus Cristo no seu coração. Jesus Cristo no seu coração. Quando você recebe Jesus no seu coração, ele transforma a sua vida, ele muda o teu modo de pensar, o teu modo de agir, ele transforma, porque você passa a ser uma nova criatura, um filho de Deus. Por isso que você precisa nascer de novo, como Jesus Cristo falou para aquele homem que era príncipe dos judeus, Nicodemos, que a Bíblia diz em João no capítulo 3, que ele foi ter com Jesus de noite, e disse assim para o mestre: mestre, sei que és vindo de Deus, que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus falou: você sendo príncipe dos judeus, você não sabe o que eu estou te dizendo? Aquele que nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água da vida, que é Jesus, e do Espírito Santo, para ser transformado num filho de Deus, liberto dos males que te escraviza, te levando a pecar, a transgredir a lei de Deus, a se prostituir, a se drogar, a se embriagar, a cobiçar, a invejar, a ter ódio, a ter raiva. Você precisa ser liberto dessa natureza caída para você ser salvo. Enquanto você não for liberto, você está perdido, e o dia de amanhã pode ser tarde demais. Por isso o momento é agora. Entrega a tua vida a Jesus Cristo, porque só Ele pode te levar
aos céus e te dar uma vida eterna. Jesus falou, está escrito as suas palavras no Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 5 e no verso 24: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mas em condenação, mas passará da morte para a vida. Você está condenado em vida, você está condenado, você sabia disso? Se você morrer agora, você vai direto para o Hades, para o lugar de tormento, e não adianta, porque não existe purgatório depois da morte, não existe reencarnação, não existe o aniquilacionismo, onde as pessoas acreditam, acham, que foram ensinadas pelas falsas religiões, que quando a pessoa morre tudo acaba. Não existe. Depois da morte, está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ordenado está o homem a morrer uma só vez. Depois vem o juízo, a prestação das contas. É o juízo que vai aguardar você depois da morte. O primeiro que entrou no paraíso, sabe quem foi? Foi um ladrão. Ele foi o primeiro, porque ele se arrependeu. Deus não veio para os justos, mas sim para os injustos. Ele disse: eu vim para salvar e encontrar aqueles que haviam se perdido. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis para aniquilar aquelas que dizem que são. Deus escolheu, sim, as coisas vis deste mundo e desprezíveis. Ele escolhe o pequeno, ele escolhe o perdido, porque ele veio para salvar e encontrar todos aqueles que haviam se perdido. Abra o seu coração para a palavra de Deus e não durma nesta noite antes de dobrar o seu joelho e pedir perdão dos seus pecados a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Romanos capítulo 10, verso 9, está escrito: a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus já preparou morada, Ele já fez tudo pela humanidade, tudo. Ele deu a sua própria vida para salvá-la. Basta o homem entregar-se a Ele para ser salvo. Ele já preparou. Ele disse aos seus discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O lugar já está preparado. Jesus venceu a morte. Quando ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele apareceu aos seus discípulos e disse assim: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele ressuscitou e foi para os céus. Maomé morreu, está na sepultura, só os ossos. Buda morreu, está na sepultura, só os ossos.
Confúcio morreu, está na sepultura, só os ossos. Maria morreu, está aguardando o dia da vinda de Jesus para ressuscitar e morar e viver eternamente com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Pedro morreu, João morreu, os discípulos morreram, e todos os santos que viveram em Jesus Cristo morreram, estão aguardando, mas Jesus Cristo ressuscitou para ressuscitar todos aqueles que com Ele viveram neste mundo, amando a Ele sobre todas as coisas, porque Jesus falou para aquele rico que chegou até ele, um jovem, e perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra o teu pai e a tua mãe, e ama a Deus sobre todas as coisas. E ele disse assim: tudo isto eu tenho guardado desde a minha infância. E Jesus amou ele, mas disse: uma coisa te falta. Vende tudo e distribui aos pobres e me segue, e tu terás 100 vezes mais neste mundo e no porvir. E ele foi embora e ficou triste, porque estava apegado com as riquezas da terra. Porque, irmão, a riqueza, as coisas materiais, ela muitas das vezes impede do homem se chegar a Deus. Então, largue as coisas materiais, largue tudo que desagrada a Deus, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele te fará feliz nessa terra e te dará a salvação da tua alma após a morte. E que Deus abençoe. adianta a riqueza
adiante de Jesus. O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Graças a Deus, missão cumprida pela misericórdia do Senhor. Deus é bom, Deus deu mais esse privilégio para mim, pregar o Evangelho. Eu agradeço a todos os irmãos que participaram dessa live, oraram por mim. Deus abençoe meu irmão Rafael, Deus abençoe meu irmão Vitor, amém. Deus preparando, estarei novamente fazendo live, anunciando o Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai conceder essa graça, amém, irmãos? Deus abençoe, uma boa noite. Seu irmão em Cristo, servo de Deus, Peterson Miranda. Deixe o seu like aí, compartilhe os vídeos, entre no meu canal, compartilhe também os vídeos, que assim estarão fazendo a obra de Deus, também evangelizando aqueles que estão perdidos. Quem sabe eles podem alcançar a salvação pela graça de Deus. Amém, queridos? Uma boa noite, Pai do Senhor Jesus.